Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo da série População, Diversidade, Direitos e Desenvolvimento. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Guilherme Cardoso, que fez um trabalho bem legal na REBEP, que foi publicado, e o link está aqui embaixo na nossa descrição para você ter acesso a esse trabalho, e fez junto com a professora Ana Hermeto. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Douglas? Bom dia. Obrigado pelo convite, é um prazer. Um prazer pra gente. E lembrando que essa é uma parceria da Associação Brasileira de Estudos Populacionais com a UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas. E o canal Descomplicado está muito feliz de fazer parte dessa parceria. Então vamos lá. Você fala, Guilherme, no seu trabalho, você detalha o perfil da atividade dos jovens brasileiros. E aí você fala sobre os famosos neném. Guilherme, o que é o neném? Bem, o termo quer dizer, primeiramente, nem trabalha, nem estuda. No Brasil ganhou relevância aí bem popular na primeira metade da última década, e apesar de já existirem desde os anos 2000, mais ou menos, pesquisa boa nesse tema. Ele também é um objeto nos países mais desenvolvidos. Lá fora é comum encontrar a sigla NEE, significa Not on Education, Employment or Training, né? Ou seja, eles consideram também o fator treinamento, né, nesse aspecto, e já é um pouco mais antigo do que no Brasil. Desde a transição dos anos 90, mais ou menos, a gente já encontra trabalhos sobre esse assunto. O que muda, na verdade, é na definição do jovem, né, no Brasil e lá fora. Isso se dá por causa dos diferentes estágios demográficos, vamos dizer assim, de cada sociedade. Então, sociedades mais envelhecidas, é comum encontrar trabalhos com uma banda das idades mais elevadas. No Brasil, é comum utilizar a faixa etária de 15 a 29 anos, como nós fizemos. Vale lembrar que os dados, né, falar um pouco mais para introduzir, os dados da PNAD, um quarto dos brasileiros, quase um quarto dos brasileiros, nessa faixa etária, estavam sob a condição neném, que é preocupante. Pois é, Guilherme, isso realmente é preocupante para a sociedade. Agora, essa expressão, neném, eles nem estudam nem trabalham, eles estão nem aí? O que está acontecendo exatamente com esses jovens? Bem, então, não é verdade, né? Não é verdade que eles estejam nem aí. Esse é um estereótipo, na verdade, que o trabalho tenta mostrar. Um dos aspectos importantes desse artigo que nós trabalhamos foi distinguir o jovem em condição neném entre ativos e inativos, ou seja, procura emprego ou não procura emprego. Não pode generalizar as razões pelas quais um jovem não trabalha nem estuda. Mas foi possível identificar alguns determinantes, né, em outras palavras, algumas características frequentes. Ô Guilherme, interessante. Então, quais são os principais fatores determinantes no Brasil para que a gente tenha, né, para que um jovem se encontre nessa condição de neném? Por exemplo, né, quais são essas características determinantes que nós encontramos? Renda, sexo, raça, condição na família, se ele é a pessoa de referência, se ele é o cônjuge, se ele é o filho, e também alguns aspectos regionais, né? Como as macro-regiões, nós podemos identificar, e também zona urbana e rural do município. Bacana, Guilherme. E no Brasil, um país, né, que é um país grande, que tem uma população heterogênea, e eu acredito que esse grupo de neném, e seu trabalho mostra isso, ele também é um grupo heterogêneo, né? Fala um pouquinho sobre isso, e principalmente destacando, né, essas questões em relação aos afazeres domésticos, familiares, né, que são muito importantes e que geralmente passam desapercebido nessas análises. Sim, esse grupo não é homogêneo, então principalmente os determinantes de um neném inativo é muito diferente são diferentes, né, daqueles neném ativos, né, principalmente com relação ao sexo. Então as mulheres estão muito mais propensas à inatividade geral.
Então, por isso, até por isso, né, foi que nós decidimos adicionar a essa investigação o papel do trabalho doméstico. A PNAD capta a carga semanal de afazeres domésticos dos indivíduos. Então, nós encontramos que existe um certo alívio na carga de afazeres para os jovens que procuram emprego, mas isso não poupa eles de fazer qualquer atividade doméstica. No geral, nós apresentamos mais evidência da associação do sexo feminino com o número de horas de afazeres domésticos. Então, a naturalização do cuidado como atributo feminino tem um peso determinante na inatividade econômica das mulheres. Ô Guilherme, então, para a gente fechar esse papo, quais caminhos de políticas públicas são possíveis para a gente tratar esse problema? Né? Porque é muito sério você ter um jovem que não estuda e não trabalha. Mesmo que ele esteja focado em outras atividades que possam ser importantes do ponto de vista do domicílio, isso mostra um pouquinho o país que a gente vai encontrar lá no futuro, né? Então, o que tipo de política pública a gente pode pensar para tentar tratar esse problema? O que você já viu que é possível ser feito, de repente, em outros países, em outras realidades? O que está faltando para a gente melhorar esse tipo de coisa? Então, basicamente, políticas públicas que ampliem a qualificação profissional e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Conforme resultados, a gente encontra que é preciso reconhecer que o fenômeno dos neném, na verdade, só refletem a desigualdade de oportunidade dos sexos. Então, políticas que possam auxiliar o ingresso e permanência da mulher na força de trabalho, como creches, licença maternidade, e que ainda inovam, que ainda vão além. Por exemplo, a Argentina recentemente reconheceu o cuidado materno como tempo de serviço para aposentadoria. E mais recentemente, né, trazendo para hoje, no contexto de crise econômica e constantes reformas trabalhistas que o país vem experimentando, nós reforçamos esse debate, especialmente porque os jovens compõem uma categoria geralmente muito afetada no mercado de trabalho em tempos de crise, né, em tempos de períodos recessivos. E com a pandemia do Covid-19, o fenômeno neném tende a se intensificar, né, tendo em vista já a elevada taxa de desemprego. Ô Guilherme, muito obrigado pelos esclarecimentos. É realmente importante a gente pensar sobre essa categoria dos neném. São jovens, são pessoas que estarão ocupando, né, ou deveriam estar ocupando cargos de liderança e cargos importantes, ocupações importantes para o desenvolvimento do país. E de fato, é algo que preocupa e as políticas públicas elas devem, de fato, se preocupar com isso. Eu agradeço muito sua participação, Guilherme. Obrigado, Douglas. Pois é, como você disse, são os novos entrantes, né, da força de trabalho. Então a gente espera que, é normal esperar com que esses novos entrantes se qualifiquem um pouco mais, mas assim, é normal esperar que eles não estejam de fato trabalhando às vezes para se qualificar um pouco mais, mas nem uma coisa nem outra aí já é algo preocupante e que deve ser intensificadas as investigações. Eu agradeço o contato, a oportunidade de divulgação e o interesse do público na nossa pesquisa. E lembrando que o trabalho completo está no link aqui abaixo. Então, pessoal, um abraço para todos vocês. Até a próxima!